No último vídeo desse canal eu incomodei o pessoal que é terraplanista, mas faz uns dias atrás também que eu fiz um vídeo falando sobre por que eu não acredito que existam ETs de carne e osso que possam vir até a Terra se encontrar com a gente. E hoje, para completar essa ameaça tripla, eu vou falar então mal das pessoas que acreditam na exploração espacial dessa forma que está sendo vendida pelo Elon Musk, pela própria NASA até, que é uma ideia de que a gente vai conseguir fazer uma exploração espacial mesmo, física, que a gente vai colonizar, que a gente vai fazer, se construir estruturas, botar pessoas para morar na Lua, em Marte, fazer comunidades, eventualmente ser um negócio estilo Star Trek, Star Wars, e toda a Via Láctea ter sido colonizada pelos seres humanos, né? Então assim, eu acho isso uma total impossibilidade. Na segunda metade desse vídeo eu vou desenvolver a minha própria cosmologia, aí quem ficar até o final vai poder ouvir aquilo que eu acredito e por que eu acredito nisso, em vez de acreditar que tem ETs, que a Terra tem outro formato, ou que, por exemplo, o jeito que as pessoas pretendem explorar o espaço vai dar certo. Então, todos vocês que ficaram até o final vão poder discordar de mim, vão poder dizer que eu sou um maluco, um imbecil, e eu não sei do que eu estou falando. Mas primeiro vamos continuar falando de por que eu não acredito que vai dar certo essa história de colonização de Marte, por exemplo. Né? Isso daí começou a ser falado, sei lá, 2011, 2012. O Elon Musk falava isso muito antes da SpaceX ter começado a dar certo, e muito antes da SpaceX já ter se tornado essa referência de lançamentos que chega a lançar mais voos para o espaço do que a própria NASA, apesar de que a maioria deles é só para colocar satélites e coisas do tipo. Mas ele ainda não abandonou esse discurso, apesar de que nunca houve um avanço significativo. Né? E para mim, isso jamais vai acontecer, porque eu acho que explorar o espaço de forma física, material, fazer as pessoas descer e pisar nos planetas, é uma impossibilidade por questões que já são observáveis pelas primeiras experiências com astronautas, que basicamente 100% dos astronautas que passaram longos períodos da Terra tiveram efeitos colaterais. Porque basicamente tudo lá fora é diferente, tudo lá fora na verdade é mortal, né? Só não é mortal graças àquelas roupas caríssimas que foram desenvolvidas para as pessoas sobreviverem fora da nossa atmosfera, mas basicamente lá mesmo assim, mesmo sem tu morrer de fato, causa muitos problemas assim no teu corpo, partes específicas do teu organismo, o fígado tem problemas, o cérebro tem problemas por causa da falta de oxigênio do jeito convencional, enfim, a pressão atmosférica também muda a circulação, a falta de pressão atmosférica, no caso, né, muda a circulação, tem até de microgravidade ou algo do tipo, os ossos ficam mais fracos também, enfim, é totalmente essa a ideia de que o ser humano, na minha opinião, a ideia de que o ser humano consegue viver longos tempos, daí eu quero dizer 5, 10, 15 anos, construir estruturas, ter filhos fora do planeta Terra, para mim são todas absurdas e nunca dariam certo. Eu espero que antes que isso comece a acontecer, as pessoas já desistam, para não fazer as pessoas passarem por isso. Mas caso elas insistam, eu acho que vai ser um fracasso, entendeu? As pessoas que ficarem lá longos períodos vão ter vários problemas, não só de saúde, mas também existenciais. 100%, eu tô falando assim porque honestamente é uma pesquisa que eu já fui fazendo ao longo da minha vida, entendeu? Então se vocês quiserem pesquisar os casos, vão pesquisando sobre os lançamentos, vão ver os relatos, mas realmente ninguém volta para a Terra da mesma forma, sabe? E ninguém consegue absorver isso de uma forma tranquila e simplesmente levar isso de uma forma positiva. As experiências sempre transformam a vida dos astronautas, alguns, acho que não sei se algum deles chega a voltar para o espaço, teve outros que mudam completamente seu estilo de vida, ressignificam um monte de coisa, sabe? Mas o ponto é que fisicamente ninguém lida bem com isso e emocionalmente também não. Tem todo um aspecto espiritual que eu não vou abordar agora, já que toda a minha visão de mundo cosmológica vai abordar o que o espaço tem a ver com espíritos, alma e esse tipo de coisa. Então eu nem vou abordar essa possibilidade das pessoas terem visto ou ouvido coisas que não são necessariamente materiais. Mas só a experiência de estar lá, de enxergar a Terra esférica, pequenina, distante de ti, de tu estar pisando na superfície lunar, ou de tu estar voando naquele limbo e dando volta ao redor do planeta Terra, enxergando as coisas, tudo isso daí é uma experiência que o ser humano nunca absorve de forma rápida e nem de forma fácil, sabe? Todo mundo fica profundamente perturbado, causa uma nova espécie de crise existencial. Para quem já teve crises existenciais, algo que eu entendo muito bem, isso daí é fácil entender. Tu consegue imaginar como que isso instantaneamente te provoca reações muito fortes, tu fica refletindo sobre diversas coisas, sabe? Porque é uma visão que, de forma bem simples, pode dizer que é antinatural. O ser humano jamais deveria estar contemplando a Terra do lado de fora, na minha opinião, entendeu? Então, assim, é justamente por isso que ninguém nunca vai conseguir tratar isso como algo mundano, cotidiano, né? Então,
eu realmente não vejo razão alguma para acreditar que é fisicamente possível, sabe? Que o ser humano é capaz de sobreviver longos períodos, que ele é capaz de reproduzir. Não vejo por que achar que o ser humano é capaz de terraformar uma atmosfera, sabe? Criar uma estrutura e viver dentro dela eu já acho impossível também, mas terraformar, mais impossível ainda. Por terraformar eu quero dizer formar uma atmosfera. Porque basicamente para o planeta Terra ser habitável por animais, ele teve bilhões de anos de adaptações. Primeiro nem forma de vida tinha, depois era formas de vidas unicelulares, depois era formas de vidas aquáticas, depois disso foi se tornando, teve fungo, e depois do fungo teve a planta, para depois surgir a célula animal. Então assim, não é um processo rápido e nem que o ser humano saiba como fazer. Até quando a gente cria uma vida num terrário, a gente está simplesmente, a gente já está pegando anos de evolução necessária e jogando para a parte final ali para rolar a experiência, digamos assim, sabe? Agora, terraformar um planeta que nem Marte, que aparece estar completamente infértil, estéril. Então eu acho engraçado que as pessoas, tipo aqui no Brasil, tem, por exemplo, o Sérgio Sacani, né? O Sérgio Sacani é um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, e todo mundo sabe que ele é bem favorável ao Elon Musk. E daí também, só para deixar bem claro, eu não estou falando mal da exploração espacial como um todo, estou falando dessa ideia de colonização. A ideia de a gente sair do planeta Terra, botar câmeras, botar satélites, eu até sou a favor, entendeu? Mas agora, e eu entendo que essas coisas só surgiram porque eles estavam tentando sair, mas agora que a gente já saiu e viu que não tem grandes proveitos, é melhor só ficar assim, vendo como é que a gente pode utilizar os nossos arredores, assim, sabe? A parte suborbital, talvez, do que essa ideia fixa de querer fazer colonização. Mas eu introduzi o nome do Sacani porque eu já vi ele respondendo uma pergunta de uma pessoa que fez para ele quando ele estava num podcast desse. A pessoa perguntava se o ser humano poderia se reproduzir fora do planeta Terra, como é que seria essa adaptação, e ele respondia que achava que, sei lá, 1 ou 2 gerações estava tudo bem, e daí tipo assim, cara, honestamente a única resposta que qualquer pessoa séria pode dar é que não há qualquer evidência. Eu vou além, porque tipo, além de que não há qualquer evidência, isso é fato, não há qualquer evidência para sustentar qualquer uma das teorias, mas assim, com base no que acontece, e por essas questões que eu acabei de explicar, que são óbvias, sabe? A existência da gravidade específica, a temperatura, a atmosfera. Então, assim, dizer que a vida humana sequer pode ser formada, como é que a gente pode saber? Como é que a gente pode saber que o processo de fecundação rola perfeitamente se a gente nunca viu acontecer? Como é que a gente pode saber que o bebê, o feto, se desenvolve perfeitamente? Como é que a gente pode saber se a pessoa que nasce em Marte de fato é um ser humano, sabe? A gente chama, por exemplo, assim, os seres humanos de terráqueos, né? Quero dizer, a gente nos filmes de ficção, a nossa raça é chamada de terráqueo, talvez seja exatamente isso que a gente seja, porque a gente nunca deveria sair da Terra, sabe? Então assim, agora eu vou aproveitar para introduzir então a minha cosmologia, sabe? Todo mundo que me escutou até aqui e por acaso tem mais paixão por alguma das coisas que eu fui discordando nos últimos vídeos desse canal, agora tu pode se vingar de mim e dizer que o maluco sou eu e eu não sei do que eu tô falando. Mas em primeiro lugar vamos estabelecer algumas coisas. Em primeiro lugar eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu não sou religiosa. Então, por eu ser espiritualizado, eu acredito em espírito, alma, todas essas coisas também, anjos, demônios, tudo que recebe algum nome, eu acredito. Com isso eu não quero dizer que tudo necessariamente existe, mas eu acho que são nomes diferentes para explicar fenômenos, que são seres que eu também defino como interdimensionais. Então assim, por isso que também no meu vídeo que eu falava sobre alienígena, eu falava que não ia falar do alienígena místico, essas coisas, porque isso que o pessoal leva pro lado de ufologia mística, para mim também se encaixa nessas outras nomenclaturas, então é só uma nova roupagem para um fenômeno antigo. Então basicamente eu acredito assim que existem essas outras dimensões, e essas dimensões têm seres que não necessariamente têm carne e osso, ou eles têm carne e osso do lado de lá e eles conseguem se projetar aqui sem precisar de carne, sabe? Enfim, alguma coisa mais ou menos nessa linha. Mas o que eu estou convicto é que não vai ter uma interação material entre nós e seres de outros planetas. É por isso que aqueles vídeos que eu falo contra os alienígenas, eu uso aqueles títulos mais chamativos, porque a minha opinião realmente pragmática não é se eles existem ou não. Porque para mim o ponto pragmático é se vai rolar uma interação de carne e osso entre nós e eles. Se a gente vai conseguir se comunicar com eles, sei lá, um dia pela internet, ou se não for pela internet, por processos espirituais mesmo, né? Eu vou ter que introduzir alguns termos como projeção astral, coisas do tipo, quando tiver humanos capazes de viajar anos-luz pelo espaço, aí fora do seu corpo, no caso, e tiver gente de outros planetas que consegue fazer também isso, quem sabe a gente consegue encontrar seres de outros planetas e quem sabe eles são iguais a nós, ou não, sabe? Mas mais ou menos assim, o ponto é, eu não acho que alguém fisicamente vai entrar no nosso planeta, vai conversar com a gente, apertar a nossa mão, porque eu acredito que o universo foi estruturado de tal forma que essas relações não estão previstas, sabe? Basicamente eu vou introduzir a minha visão de Deus, eu nunca fui ateu.
E com isso também não quer dizer que eu jamais fui cristão. Nunca fui cristão também. Então eu sempre acreditei no motor inicial, uma força criadora, um Deus que realmente é onipresente, onipotente, onisciente, um Deus que realmente é pleno, então ele é bem e mal ao mesmo tempo. Essas coisas nem existem para explicar. Tudo que existe faz parte daquele ser, e aquele ser é tudo ao mesmo tempo. Então as emoções que a gente vive, por maiores ou menores que sejam, estavam dentro dos planos dele. Então assim, eu falo dele também, mas é só para simplificar também, não necessariamente dou uma forma para esse ser, mas eu acredito que ele tem intuito, eu acredito que ele tem vontade. Por quê? Porque eu tenho consciência. É justamente refletindo sobre esse fenômeno da consciência, sabe? É aquela coisa, o planeta Terra é algo minúsculo dentro do universo, mas para mim isso não quer dizer que eu tenho que compreender nós como insignificante e a nossa raça humana como insignificante. O que eu acredito é que, por nós termos consciência, por que o motor inicial, força criadora, teria feito uma parte de si mesmo que poderia compreender-se? Eu acho que a nossa consciência é um indicativo de alguma obrigação. Isso não é para nos enxergar como soberanos sobre as outras criaturas. É para nos enxergar como uma responsabilidade com o planeta que os seres que não são conscientes não precisam ter necessariamente, entende? Então eu acho que nós temos uma obrigação a mais, ou deveríamos nos atentar à nossa consciência e saber o que esse planeta, esse motor inicial, essa força, essa existência espera de nós. E uma das coisas que eu acho que ela não espera de nós é que a gente saia do planeta Terra. Por causa dessas coisas observáveis. Se o espaço sideral fosse nosso para conquistar, eu acho que não seria tão letal, entende? Eu acho que não seria tóxico. Eu acho que a gente não teria essa dificuldade tamanha. Então eu acho que a gente está criando meios artificiais e perdendo tempo, gastando dinheiro, gastando recursos, chamando a atenção para algo que é uma total impossibilidade. Então, eu acredito, hoje em dia, eu acredito que o espaço sideral é onde existem todas as outras coisas que existem. E daí eu quero introduzir algumas expressões como criatividade, imaginação. A imaginação, para quem não sabe, é um fenômeno ainda muito pouco compreendido, explicado. A gente pode tentar simplificar e dizer que o que tu imagina é teu cérebro reprogramando, rebobinando, reconfigurando todas as coisas que tu já viu. Mas também não dá para negar que há um aspecto da nossa imaginação que é original. Porque mesmo que tu defina certas diretrizes, a tua mente ainda assim aplica alguma coisa ali que tu não sabe exatamente definir por que tem certa característica ou não. E não necessariamente está reproduzindo algo, pode estar reproduzindo algo que tu já viu, mas não é uma coisa assim consciente. É um fenômeno muito misterioso, para falar a verdade. Não existe uma explicação ainda muito racional, simples do que é esse fenômeno, sabe? O que nós podemos identificar, essas imagens mentais que nós somos capazes de sintonizar conforme a gente se predispõe a isso. É difícil imaginar o que pessoas com menos informações, tipo, hoje em dia a gente recebe muita propaganda, a gente cresceu vendo filmes, revistas, livros, vídeos, séries, jogando videogame. Tudo isso criou já as imagens para a gente achar que estamos imaginando baseado em informações prévias. Mas e como é que era a imaginação das pessoas, sei lá, que pintavam todas essas coisas que a gente enxerga, sabe? Os antigos que deixam as coisas dos seus deuses, nos seus templos, esse tipo de coisa. Como é que eles estavam preenchendo aquilo de lá antes? Qual era o processo criativo, que a gente também usa essa palavra, por trás daquelas representações, sabe? Introduzir tudo isso para dizer que, para mim, todas as coisas existem e elas existem lá, nessa grande imensidão, que a gente enxerga como se fosse tudo escuro, e inclusive é por isso que ela é infinita. Sabe aquela noção de que o inferno aquela noção, talvez o inferno também, hein? Mas sabe aquela noção de que o espaço se expande? Eu acho que vem mais ou menos disso daí, entendeu? O espaço é infinito e ele está em constante expansão, porque é como se todas as coisas que a gente imagina, a gente pensa, todas as coisas que já existiram também, talvez, sabe, o passado, o futuro, todas as coisas existem lá, simultaneamente nessa imensidão. Então, assim, pode parecer um absurdo para ti, mas é porque eu estou tentando colocar em algum lugar, não vou nem dizer físico, mas em algum lugar observável, onde é que existem essas coisas, onde existem as coisas que a gente imagina. E existem, ao longo da história, eu ouvi algumas pessoas falando coisas sobre inteligência, sabedoria e criatividade que corroboram esse tipo de visão. O Tesla tem uma frase célebre dele, que ele diz que conhecimento não é algo que tu tem, é um lugar que tu vai. Aí eu fiquei me perguntando onde seria esse lugar que as pessoas iriam para encontrar o conhecimento, sabe? E eu entendo que pode ser só uma metáfora de camadas interdimensionais do interior da nossa mente para aprender as coisas. Mas e se fosse um lugar real, que tu realmente foi lá e aprendeu lá? Onde que ele estaria? Aí depois disso também tem a questão da criatividade. A criatividade daí acontece por outro lado, que teve um músico que ele fazia parte de uma banda chamada King Diamond. Tem um CD dessa banda que foi muito aclamado,
e é considerado uma obra-prima, esse tipo de coisa. E daí um repórter uma vez perguntou pro cara lá da banda assim, a genialidade por trás, sabe, o processo criativo, se ele considerava uma obra-prima. E daí ele falou que achava que genialidade não é uma característica que as pessoas têm, que alguém carrega intrinsecamente e tudo que aquela pessoa produz ao longo da vida vai ser considerado genial. Ele acha que essa genialidade é algo que tu estava no momento certo para tu pegar algo que precisava ser colocado no mundo, entende? Então, mais uma vez, não é, na minha opinião, não é muito diferente da ideia que o Tesla tinha dito, e também remete até mesmo ao conceito do mundo das ideias, lá da época de Platão e tudo mais, essa ideia de que as coisas existem em outro lugar, antes de existir aqui, entende? Onde é esse outro lugar, sabe? Onde fica Aruanda, para quem conhece a religião, as religiões afro-brasileiras, onde fica o paraíso, onde fica esse outro lugar onde existe tudo mais, melhor, mais verdadeiro, tipo mais, vírgula, melhor, tá? Todas as coisas lá são mais, todas as coisas são melhores, todas as coisas são verdadeiras lá, muito mais do que aqui no mundo material. Onde que tá? Aí eu comecei a pensar que talvez seja exatamente tudo que a gente enxerga aqui em cima. Só que a gente enxerga tudo escuro dessa forma. Na religião hinduísta daí tem uma lógica que fala do véu de Maia, que é como se todo humano vivesse com um véu sobre o próprio rosto, que é basicamente assim, ao nosso redor está interagindo um monte de seres, sabe? Espíritos, anjos, demônios, daimons, djinns, sabe? Almas penadas, sabe? Fadas, gnomos, tem todos os seres de toda sorte, de toda natureza, bons, maus, neutros, com diferentes zonas de influência, com diferentes intenções, passageiros ou constantemente presos em algum lugar. E se a gente ficasse o tempo todo enxergando isso, a gente não conseguiria operar no mundo material. Seria tanta coisa que a gente ia ficar sobrecarregado e o mundo material ia parecer pequeno e insignificante, e a gente não conseguiria fazer as coisas que o mundo material necessita, sabe? Da mesma forma que eu não sou a favor da ideia de abandonar o mundo material, ou não participar das construções terrenas, ou não buscar um caminho de asceticismo, porque na minha opinião, se a força criadora fez nós termos consciência e fez nós sermos seres sociais, eu acho que essa roda da sociedade humana deve ter algum intuito, né? Mas como eu disse, o meu Deus ele é pleno. Então eu acredito numa lógica meio yin-yang, só que para isso eu não preciso ter dois deuses, sabe? Mas eu acredito que existe, em tudo que existe bom existe um pouco do mal, em tudo que existe mal existe um pouco do bem, e eu acho que também eu acredito naquela lógica da roda do destino, roda da fortuna. A gente vê que toda a história é cíclica, as coisas apertam para depois afrouxar, sabe? As coisas endurecem para depois amolecer, se é que vocês me entendem? Então assim, como é necessário haver esses ciclos, eu penso que a força criadora não detesta transições, entende? Ela não detesta por haver essa luta. Então, assim, em última instância, eu também acredito em conceitos como bem e mal. Só que eu não me deito muito na ideia de que eu sou o bom, eu sou o mal. Eu tento ser íntegro com aquilo que eu sinto. Eu tento representar legitimamente as vontades que eu tenho. E eu tento sempre ser verdadeiro e honesto, sabe? Porque nem todo mundo tem a obrigação de defender aquilo que eu acredito. Então é o meu trabalho, sabe? Se as outras pessoas falam outras coisas que eu discordo, não é o trabalho deles começarem a concordar comigo. É meu trabalho falar aquilo que eu acredito, se é aquilo que eu acredito de fato. E é por isso que eu me preocupo em estruturar todas essas coisas aqui, entendeu? Mas daí, então, toda essa explicação também tinha a ver com o lance do véu de Maia, que eu acho que se a gente tirasse o nosso véu de Maia e olhasse para cima, aquilo que a gente enxerga como essa imensidão escura, que permeia todo o universo, sabe? E que inclusive só não nos suga e não nos dilacera por existir uma Terra que é esférica, e essa Terra esférica tem um eixo gravitacional que nos prende, e com a sua atmosfera e o seu campo magnético nos protege, sabe? Eu acho que isso deixa bem claro que essa experiência fora do planeta Terra não é feita para ser vivida de forma material, sabe? Então a minha exploração espacial também envolve a projeção astral, sair do corpo. Aí eu levo também para várias religiões, para várias mitologias. A ideia de que o que a gente chama de espaço sideral é literalmente visto como o céu, não é à toa que todas as religiões falam do céu como um lugar acima. Então eu não estou exagerando quando eu falo que essas pessoas enxergavam o mundo acima literalmente como o paraíso, entende? Existe até um livro que ele não está na Bíblia, pelo menos a católica e a ortodoxa, mas ele está na Bíblia etíope, que é o livro de Enoque. Ele foi muito importante para toda a mitologia cristã antiga, mesmo que no mundo moderno ele seja um livro considerado apócrifo. E Enoque foi um cara que subiu ao céu. E para subir ao céu ele subiu com uma escada e abriu uma portinha além das nuvens. E com isso eu quero dizer que essas coisas foram literais? Não, mas acho que é uma metáfora que para dizer que para ascender ao céu literalmente envolve subir acima das nuvens. Acho que literalmente quer dizer sair do planeta Terra.
sabe? É até porque as coisas que os anjos mostram para Enoque lá também tem a ver com as estrelas. Então, a ideia de que ele de fato estava no espaço sideral, mas talvez ele não tivesse de forma física, por isso que ele nem precisava de uma roupa de astronauta, ele podia estar lá livre, porque ele estava lá em espírito, entende? Aí o espírito é indestrutível, ele não tem problema de estar lá. Mais ou menos é assim que eu interpreto. A mitologia egípcia também, toda a questão de ter pirâmides, era para facilitar a chegada do faraó no céu, porque eles achavam que para subir para o céu tu tinha que sair do planeta Terra e utilizar as estrelas para se guiar e tudo mais. Então, assim, eu acredito que todos esses paraísos metafóricos realmente estão falando desse lugar. E eu acho que lá existe tudo. Lá existe tudo que a gente imagina, todo o passado, todo o futuro, todas as coisas que a gente pode pensar, sabe? Os deuses e os demônios e os daimons e todos os nomes de coisas que a gente já conseguiu trazer para o mundo real de alguma forma representada, sabe? Escrita, desenhada, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que tudo que alguém é capaz de imaginar já existe, e existe acima da nossa cabeça, e é por isso que está em constante expansão e nunca vai chegar ao fim, tá ligado? Então é por essa razão também que eu acho que esse mundo foi feito para explorar, sim, de forma espiritual. Pessoas muito evoluídas espiritualmente, né? Eu acho que até aí que surge o conceito de astrologia e astroteologia. Eu não sei se eu faço um vídeo só sobre esses dois temas, talvez valha a pena, mas não é por acaso que os planetas recebem o nome dos deuses, sabe? Assim, a gente, astronomicamente, né, falando da forma da parte física ou gasosa desses astros, a gente não sabe dizer se movendo ou removendo, tirando algum desses planetas do sistema solar, a gente não sabe dizer se a gente morreria aqui no planeta Terra. A gente não sabe dizer o quão importante para a arquitetura da nossa vida aqui é importante esses planetas. E eu acho que por esse tipo de realização, junto com o lado astrológico, junto com esse lado astroteológico também, porque eu estou falando disso, que antigamente a astrologia era levada ao nível religioso, espiritual. Hoje em dia, que de forma eufemística, rola esse desvencilhamento, mas todas as religiões, inclusive o cristianismo, porque o cristianismo nasce e se propaga num mundo que era helenístico, grego, e tinha uma tradição astrológica forte, fortíssima. Né? Fortíssima. Então o cristianismo nasce astrológico, sim, porque era uma sabedoria fundamental daquela época. No mundo moderno, que a astrologia foi relacionada exclusivamente com o paganismo, e depois até mais do que isso, é considerado, sei lá, hobby, distração, pseudociência, uma várias de outras coisas que as pessoas utilizaram para descredibilizar. Mas a astrologia, antes de ser isso, era astroteologia, porque os astros, além de ajudarem a fazer leituras sobre o tempo, personalidade, estilo de vida, eles representavam arquétipos de deuses, sabe? Então não é à toa que os deuses gregos, romanos, levam o nome dos astros, porque para todos os povos que começavam a enxergar os astros, sabiam da existência deles, já atribuíam valores assim de deidades e coisas do tipo. E unindo com a lógica astronômica, tem o seu valor, porque, como eu disse aqui, ninguém pode afirmar que se removendo Júpiter, o planeta Terra não desapareceria junto, por exemplo. Não dá para te dizer o quão importante é para essa arquitetura da Via Láctea as coisas estarem exatamente dessa forma e nenhuma forma diferente, sabe? Da mesma forma que Sol e Lua serem idolatrados é compreensível, inclusive eles serem a primeira religião é mais compreensível ainda. O fato de que os astros é a única coisa constante, enquanto os ambientes mudam e as pessoas migram, os astros vão continuar constantes, e se eles não trocarem de hemisfério é bem provável que eles não vão nem perceber mudança nas estrelas. Então é a única coisa constante desde a humanidade primitiva, pré-civilização. Então não é nem um pouco por acaso, não é nem errado, não é nem supersticioso que a primeira coisa que a humanidade decidiu estudar foram os astros, mesmo que não seja a versão moderna com ferramentas modernas, que também é uma forma de estudo. Não estou descredibilizando por completo a astronomia moderna, mas o ponto é que antigamente a astronomia, a astrologia, a astroteologia nasce tudo, e nasce justamente para essa necessidade assim perceptível, conforme a gente vai se tornando, a gente vai humanizando as pessoas antigas e vamos usando de empatia para entender porque que nós também, se estivéssemos num mundo onde nada é constante, a única coisa que a gente confia é que o Sol nasce e a Lua aparece, e a Lua transiciona e ela muda, e conforme ela muda o comportamento dos membros da nossa sociedade, as mulheres reproduzem ou não, entram no período reprodutório ou não, no período fértil ou não, as plantas nascem ou não, mas a questão de observar os astros, um monte de coisa, não era à toa que toda a nossa cultura primitiva é lunar e solar, tá ligado? Com uma passagem de tempo longa é baseado em Sol, e a passagem de tempo curta é baseada na Lua.
Mais ou menos isso. E depois, conforme a gente vai pegando os outros astros, eles também têm que receber importância, porque, na minha opinião, eles são importantes sim. De um ponto de vista astronômico, como eu falei, ninguém pode dizer que se desaparecesse qualquer planeta além do nosso, o nosso não ia perecer junto. Então ele tem essa importância que, até para a pessoa materialista, ele tem que dar credibilidade, na minha opinião, mas para pessoas como eu enxergo esses planetas como muito maiores do que eles são mesmo, tá ligado? Com uma importância muito maior. Então, para mim, no meu presente visão cosmológica, é isso que eu creio, sabe? Aí, só para concluir e fazer as pazes com os meus amigos que são a favor de ETs, o ponto é que eu acredito que, tipo assim, talvez até existam outras raças. Pode até ser seres humanos iguais a nós. Só que eu acho que eles foram criados ou numa distância longe o suficiente a ponto de a gente nunca poder se encontrar, ou é tempo suficiente a ponto de a gente nunca poder se encontrar, entende? Eu acho que a gente vai ser extinto antes de conhecer qualquer outra raça ou vice-versa. Então, assim, pra mim a pergunta não é nem tanto se eles existem, porque se eles existem e nós nunca vamos se encontrar com eles, é quase como se eles não existissem, entendem? Então, pra mim a pergunta é bem pragmática, se eles vão chegar aqui e falar comigo pessoalmente. E eu acho que isso nunca vai acontecer. E se a outra. E tudo aquilo que as pessoas vão justificar como aparições, interdimensional, eu posso aceitar, mas eu não chamo de ET, eu não chamo de ufologia. Para mim é um fenômeno espiritual que as pessoas querem trazer essa nova linguagem New Age e interpretar junto com alienígena e tudo mais. Mas para mim é tudo espiritual. Eu posso dar um exemplo, assim, ó. E daí para fechar com a história também, tipo, outra razão de eu não entender porque as pessoas estão com essa fixação de querer sair do planeta Terra. Faz até parecer que eles não são seres humanos, que eles não são terráqueos. Aí eu posso ligar com aquelas explicações, tipo, de gente que acredita em reptiliano. Não tem como eu acreditar que alguém pode ser um reptiliano, uma raça não humana, assim, biologicamente. Mas se essa ideia do reptiliano é uma interpretação errada de gente que queria sugerir que tem seres que possuem uma alma não humana, né? Do meu ponto de vista, a consciência é uma propriedade da alma. A alma está apropriada no teu corpo, entende? O teu corpo biológico não tem alma e nem consciência, nenhuma das duas coisas. A consciência pertence à alma. Quando a alma vai embora, a consciência vai embora junto. O corpo biológico em si é praticamente um animal, na minha opinião. Então, assim, e se o que as pessoas chamam de reptilianos são seres que possuem essa alma, que é como se, pro lado de dentro, eles fossem diferentes de nós, não pelo lado de fora, entende? Pessoas, figuras públicas aí que a gente vê, figuras de poder, eles podem ter sangue, eles podem chorar, eles podem ter emoções, eles podem reproduzir, eles são que nem nós, mas quem sabe o que torna eles diferentes não é o que eles têm aí, é o que tem aqui, sabe? E não é o cérebro, é a consciência. Quem sabe a consciência deles é de outra natureza, quem sabe eles têm outras necessidades, quem sabe eles não se importam necessariamente com as mesmas coisas que a gente se importa, eles temem outras coisas diferentes do que aquilo que a gente teme, porque assim, pra mim é só uma pessoa desse tipo que é tão obcecada em querer sair do planeta Terra, porque aqui é o nosso lar, cara, e a gente tem um monte de coisa pra resolver, tem um monte de coisa pra explorar, um monte de problema pra resolver, um monte de drama cultural, histórico, enfim, cara, muita faxina pra ser feita. Então, assim, da mesma forma que eu não tenho medo de uma extinção cósmica, vocês sabem que todos os dias caem eram pra cair dezenas de meteoritos, pedaços de pedra na nossa cabeça, nas nossas casas, e não acontece nada, justamente porque parte da nossa atmosfera é feita para proteger a Terra desse tipo de coisa, sabe? Então a gente tem esse campo que nos protege dessas coisas. Então, basicamente, se algum dia alguma coisa diferente cair aqui de novo, tá dentro dos planos de Deus, tá ligado? Então, assim, eu não tenho medo de coisas inevitáveis. Pra mim, qualquer coisa que não dá pra ser impedida tem que ser aceita, nesse sentido. Então, eu não entendo essa lógica de, tipo, pode ter uma guerra nuclear, pode cair um meteoro. Pra mim, são argumentos muito pequenos pra tu gastar tanto dinheiro, tanta pesquisa e tanta coisa pra tentar sair do planeta Terra. Como eu disse, pesquisa espacial no geral não é um problema. Mas agora, especificamente, vamos colonizar. Eu acho que, além de ser impossível, é realmente uma fetichização estranha, considerando tanta coisa que o planeta Terra ainda tem para oferecer, tanto problema para solucionar, sabe? Se ela acha que isso é tão prioritário ainda, eu posso terminar falando sobre isso. Uma razão toda política até de eu ter todas outras visões sobre o mundo é porque eu acredito que as visões que nós temos sobre ele nos colocam em certas posições, nos deixam em certas capacidades de fazer certas coisas, sabe? Então, assim, aquela visão do Carl Sagan de falar que nós somos, assim, um pedacinho no universo e que aquilo lá pode... Nem vou dizer se foi o Carl Sagan que propagou, mas muita gente usa essa ideia para tentar colocar uma perspectiva de insignificância. Sei lá, daqui a 2 bilhões de anos o Sol vai consumir tudo que está aqui. Mas assim, o que é insignificante é essa informação. Há 2 bilhões de anos o Sol vai consumir tudo que existe. Isso é indiferente para quem tem vivo aqui agora. Nós somos a pouca parte da existência que tem consciência. E para mim,
Eu acho que essa noção é para nos dar vontade de fazer as coisas, de aprender, de conhecer, de nos instruir, de nos erguer, de combater injustiças. Assim, vai ficar um pouco moralista aqui no final, mas assim, quem chegou aqui até o final deve estar me dando alguma credibilidade. Então, honestamente, aqui tô sendo honesto e sincero quando eu falo esse tipo de coisa, sabe? Eu não tô sendo demagogo, eu tô falando coisas que eu realmente acredito dentro da minha visão cosmológica, sabe? E como eu disse, talvez eu esteja errado, mas eu tenho que lutar a favor das coisas que eu acredito, porque eu acho que é isso. A gente é uma fração da história, a gente está contribuindo para uma roda histórica gigantesca que aparentemente nunca chegar ao fim, ou se vai chegar ao fim tão, daqui a muito tempo, então né? Nada disso para mim é um motivo para a gente encarar o aqui agora como insignificante, da mesma forma que eu fico pensando, toda essa explicação científica aqui no final, científica não, política, era para dizer que recentemente lendo essas coisas sobre os astronautas se sentirem mal no espaço sideral, esse tipo de coisa, também um dos artigos dizia que, engraçadamente, o homem que fez o maior feito da história da humanidade voltou para a Terra com um profundo vazio existencial. E daí eu fico pensando assim, quem disse que foi o maior feito, sabe? E daí assim, não é pra desmerecer, e não é pra dizer, tipo assim, qualquer coisa além disso, mas assim, honestamente, tipo, o maior feito da humanidade, olha, eu jamais consideraria o homem pisar na Lua. E daí eu não tô dizendo que o homem não pisou na Lua, entendeu? Então eu não tô controlando. O ponto é, mesmo que a gente tenha pisado, e eu acho que a gente pisou, eu acho que é um absurdo dizer que é o maior feito da história da humanidade, sabe? Quem falou isso enxerga um mundo muito diferente de mim, entendeu? Essa pessoa valoriza coisas muito diferentes de mim. Então talvez ela tenha uma visão de mundo que, na minha opinião, em última instância, é um pouco destrutiva, porque ele está colocando o valor da humanidade na sua capacidade de exploração, ou no seu desenvolvimento científico, no seu desenvolvimento tecnológico, e eu tenho certeza absoluta que o ser humano tem coisas mais valiosas que isso. Então é basicamente por isso, no final é tudo político, entende? Então eu acho que esse pessoal que está vendendo noções de colonizar Marte e Lua, eu acho que eles não acreditam nisso de verdade, eles só querem vender certos ideais de mundo, que eu acho que esses ideais de mundo caminham de mão dada com outros ideais de mundo perigosos, sabe? Aí a pessoa tem que ser capaz de entrelaçar tudo isso com inteligência artificial, substituição do pensamento crítico e várias coisas que eu acho que estão sim tudo entrelaçadas, né? Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou tentar, de forma muito difícil, de forma muito complexa e quase irracional, tentar ir contra essas coisas, e dificilmente alguém vai concordar comigo. Mas se alguém que ouviu aqui conseguiu gostar mais da minha cosmologia do que outras cosmologias que ele já ouviu, pra mim já valeu a pena, sabe? Mas é isso aí, quem me vê até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se tu viu no YouTube, e deixa um like, passa a me seguir se tu assistiu pelo TikTok. Valeu!